Essa palavra vai para os crentes fiéis que estão ainda nas igrejas. Você nasceu de novo, tornou-se uma nova criatura e agora encheu o coração de alegria, de amor, está em novidade de vida, provando a virtude do Espírito Santo, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e temperança. É tudo novo, você é um bebezinho. Só que, infelizmente, ao invés de agora você ir para o meio dos teus dizer o que Deus fez na sua vida, e agora, se roubava, não roubar mais, se mentia, não mentir mais, agora ser generoso com o próximo, e amar o próximo como a si mesmo e amar o Pai, não. Você ainda bebezinho é entregue a um sistema perverso, um sistema financeiro, um sistema iníquo, um sistema que é a grande Babilônia, e agora você é adotado pelo sistema e deixa de ser o filho do Criador. Você é filho do Criador, mas deixa de ser filho de Deus através do novo nascimento em Jesus e agora torna-se escravo do sistema. Ao invés de você ficar livre como Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, 3.000 almas que aceitaram a fé no dia de Pentecostes, mais 2.000 almas que se espalharam. Em vez de você se tornar livre em Jesus, você agora aceita a fé em Jesus e é direcionado aos fariseus e agora se interna para sempre dentro de templos, pagando o imposto dos fariseus, dízimos e ofertas para fariseus, e agora veste indumentária, roupa por fora, enfim, para parecer por fora que é bela aos homens, e agora você carrega o fardo da religião, ao invés de ser uma alma livre em Jesus, ficou presa do sistema. Aí você, crente fiel, você jejuma. Eu jejuei bastante, jejuei muito, eu sei o que é. O doutor Laí Ribeiro disse que o jejum deixa você muito saudável, porque o jejum expele todas as doenças. Agora, muitas vezes você jejuando, pedindo alguma coisa, você alcançou também. Eu sei que alcança, porque eu também alcancei. Mas eu queria lembrar que Deus falou que não quer pano de saco, roupa rasgada, sacrifícios, não. Ele quer um coração quebrantado e agradecido ao Criador. O sacrifício que Ele quer é você contente com Ele, não é mais sacrificar o seu corpo, porque Jesus já foi sacrificado por você. Então na nova aliança não precisa mais. E Jesus disse, quando os discípulos de João Batista perguntou a Ele, por que João Batista jejuava e os discípulos dele, e você e os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, pode os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Dias, porém, virão em que o noivo será tirado e aí jejuarão. O jejum tem dois. Tem aquele que é você se reservar para não comer, para ficar orando a Deus, e tem aquele que é falta de alimento. Então, nas festas de noivado, os convidados comiam na presença do noivo, assim como as pessoas que levavam dízimo lá para o tabernáculo comiam junto com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Aí, o que acontece se você está ligado com Jesus, você está com Ele, não precisa você deixar de comer. Você tem todo o poder. Ele está com você para você conseguir o que você quiser sem precisar sacrificar para jejuar. Eu sacrifiquei muito até que o Pai falou comigo no sonho que eu não precisava me sacrificar, mas que a graça dele me bastava. Você ora de joelhos. Jesus disse que se você orar de joelho lá no teu quarto, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas quando você aceita a fé e você vai para o sistema te põe para orar na frente dos outros da forma que Jesus disse que não fizesse. Que os fariseus oravam, faziam longas orações perante as pessoas, mas a oração não era em público, era para ser reservado. Aí eles vão dizer, mas como é que vamos divulgar o evangelho se não orar em público? Pois é. A divulgação do marketing, dessa forma, Jesus não aceitou. Disse que não era, mas o sistema faz. Aí a gente diz, amém. Amém não. Não é para ser. Né? O sistema manipula isso aí, faz o marketing, diz, não, mas tem de fazer, tem de juntar dinheiro também para manter esse sistema, essas coisas, e faz tudo o sistema. Só que o sistema quem fez primeiro foi Moisés, assim como o Nimrod fez também, e como os homens vão fazendo, mas você quer servir ao Pai ou servir a homens, né?
Disse os apóstolos para Gamaliel que mandou que batessem neles e nunca mais ensinasse o nome de Jesus. Eles disseram, o que é que vocês acham que vamos fazer? Vamos servir a Deus ou servir a homens? Não poderíamos servir a Deus se ainda estivéssemos servindo a homens, né? Apanharam, mas não atenderam as pessoas do sistema, né? Hoje não precisa nem apanhar, as pessoas têm servido ao sistema. Mas vamos lá, deixa eu falar de uma forma clara para você entender. Então, você que costuma orar muito de joelhos, lembre-se, Jesus disse que o Pai sabe o que você precisa antes de você abrir a boca e pedir. E ele disse também que não é pelo muito falar. Então, no meu caso, eu não tenho me ajoelhado para pedir, para clamar. Apesar de Jesus dizer, fazer o exemplo e falar sobre se ajoelhar, que significa Deus está presente, eu me rendo, eu já me rendo diante do Criador sem precisar estar nem de joelho. Entende? Mas cada um é cada um. Se você gosta de dobrar o joelho, amém. Eu fiz muito isso, né? Aí você é cheio do Espírito Santo. E você quer ser cheio do Espírito Santo. O sistema não aceita. O sistema, para eles, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas a palavra é do líder. O líder é quem manda. Por mais que você seja cheio do Espírito, quem vai ter crédito, quem vai estar na frente, quem vai receber o dinheiro, quem vai mandar na jossa toda é o líder lá, né? Quando eu aceitei a fé, era novo convertido, eu lembro que alguns amigos e nós éramos cheios do Espírito. Eu fui numa congregação chamada Independência 2, só vaso de fogo lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Era um diácono chamado Edjânio que dirigia aquela congregação. Estava meio chuvoso, o microfone começou a dar choque. Ninguém aguentava, triscava, ai Jesus, dava um beliscão. E aí eles olharam para mim e disseram, irmão Frank, é você que vai pregar a palavra, mas não precisa usar o microfone não, porque não dá. Eu falei, dá. Peguei lá o microfone e preguei à vontade. Tem um irmão chamado Genildo lá, um irmão magrinho, branquinho, que ele era uma figura, sabe? Ele fez um culto relâmpago na casa dele. E aí veio uma chuva forte. E o povo foi correndo, eu falei, pode parar. Isso foi já para o lado do bairro Estrada da Raiz, ligado com o bairro Santo Antônio, irmão Genildo. E todo mundo sabe disso. E quando foi chovendo, eu disse, não saiam, fiquem quietos. Choveu em volta. E lá não choveu. Aí daqui a pouco eu vi que a mão saiu, né? Eu disse, agora pode entrar em casa. Eles correram, entraram dentro de casa. Estava terminando o culto relâmpago. Aí caiu chuva pesada no telhado. A gente sempre foi ali de oração, entende? E eu entendo o que é. Só que assim, eu queria pregar na congregação que eu fazia parte. E o irmão Pedro Paiva, ele disse, olha, quer pregar, quer fazer? Vai ficar aqui sendo observado 1 ano. Viu? 1 ano. Era um diácono que dirigia o Conjunto Nova Vida, que eu fazia parte com meu irmão Nequim, que é presbítero. E eu pensei, meu Deus, que desperdício, viu? Porque eu lia direto, eu orava, eu tinha conhecimento igual um pastor, um líder, sabe? Eu lia muito livro, pesquisava muito. Mas o sistema segurava, e não pode, auxiliar não pode ficar andando, viajando não, rapaz, tem que ficar aqui quieto. Aí eu falei, então deixa eu ser porteiro. Eu passei um período sendo porteiro lá, tendo talento. E não é porque eu precisasse ser experimentado nem nada, não é porque o sistema segura, entende? Então você pode ser cheio do Espírito, mas o sistema não aceita a sua liderança nem nada. O sistema só entrega você quando você se ajoelha, você se dobra ao sistema farisaico, para você fazer o que o capeta lhe manda, que manda naqueles homens, né? Entende? Porque é assim, meu amado. Você faz parte de uma congregação que o irmão Jurandir é bem humildezinho, é pobrezinho, ele está dirigindo, ele é um diácono, dirige a congregação. E ele não pega nada do dinheiro, ele trabalha de servente de pedreiro. E aí tudo que ele pega de dízimo e oferta, não tem o direito de ajudar nenhuma pessoa não, seus parentes ou ele mesmo. A não ser algum que pode receber uma porcentagem, um presbítero, alguma coisa. Aí ele manda para a sede, aí o pastor lá da sede recolhe de outras congregações e só levanta o presbitério, ou então autoriza a evangelista junto com a convenção ou põe para dirigir, tudo da forma que o sistema decide, não é porque é cheio do Espírito nem nada não. E aí esses homens que estão lá, eles são ligados por uma sigla, uma convenção estadual. E essa estadual é vinculada a uma convenção geral. E essa convenção geral é liderada por alguém, um cacique grande, José Wellington Bezerra da Costa, que é um cearense da cidade de São Luís do Curu, aqui no Ceará. Fizeram um busto para ele, uma estátua dele. O pessoal até criticou muito que ele comprou um carro muito caro. Para que carro caro, né? Uma pessoa já de idade, com o pé na cova, e para que bens nesse mundo, né? Mas não é assim que funciona.
Esse povo anda lado a lado com a maçonaria e com o alto satanismo e com os banqueiros que são satanistas e comedores de coisas de ser humano. Então quem manda, enfim, nessa jossa toda aí, quem manda no José Wellington, presidente da convenção, em Luiz Inácio Lula da Silva e em Samuel Ferreira, presidente da AD do Brás, e em Valdemiro Santiago, e em Edir Morcego, e tudo nisso aí, quem manda aí são banqueiros internacionais, que servem a 4 divindades, uma delas é o cara de bode. Então assim, você pode ser cheio do Espírito Santo que você não consegue mexer no sistema, porque o sistema é o mundo, e o mundo jaz no maligno, e não tem como. Os fins dos tempos acontecem, o maligno está apertando o cerco. E aí, se você está, por exemplo, eu estou jogando bola de fogo aí, eu estou dando marretada nas colunas da Grande Babilônia. E não tem poder, nem sofisma, não tem dragão e não tem Beuzebu, não tem nada que impeça, nada me impede. Porque eu tirei as amarras do sistema. Eu tenho carta e credencial de pastor, mas não recebo dinheiro de sistema nenhum, não recebo apoio de sistema nenhum. Eu estou aqui na direção do Criador dos céus e da terra e do mar e dos homens e de tudo, falando isso aqui. Então eu tenho liberdade e poder para fazer isso. Mas e aí, meus irmãos, vocês cheios do Espírito Santo na igreja, pede por um avivamento, vocês querem um avivamento, um derramamento do Espírito, maravilha, mas não acontece. Por que não acontece? Porque você está na igreja errada. A igreja do Messias, lá do século I, do século II, tinha isso. Mas essa aí, a igreja que eu pertenci, por exemplo, Assembleia de Deus Ministério Belém, que é templo central aqui no Ceará, quando você pesquisa de Assembleia de Deus Belém de 1911, dos missionários suecos e maçons Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram, a Assembleia de Deus veio do protestantismo de 1516, de Martim Lutero, um monge agostiniano, católico que fez o protestantismo lá, e o protestantismo é filha da Igreja Católica. E aí você vai ver, a Igreja Católica veio de onde? De Constantino, um general que tornou-se imperador, matando em nome de Cristo, e decidiu, no ano 320, se me falha a memória, que a religião do império seria cristianismo, só que cheio de paganismo. Então concluo aqui essa parte de dizer que você procura avivamento e não acontece, porque essa igreja que você faz parte é de um sistema farisaico, não tem avivamento aí, nunca vai ter. Eu vou dar uma prova, eu tenho um irmão que ele é fiel, ele está lá no sistema, mas é pessoa dessa forma aqui, essa pessoa cheia do Espírito, essa pessoa de jejum, essa pessoa de oração, essa pessoa fiel, entende? E ele pede esse avivamento já faz, eu acho que mais de uma década, e não acontece, não aconteceu, e não vai acontecer, porque esse sistema não é a igreja do Messias. Então, se você tiver dons, por exemplo, dons de poder, de milagres, você conseguir, meu amado, eu digo a você que você procure hospitais. Tem pessoa lá no hospital, pronto, tem uma Preta Gil da vida, com câncer. Vá lá, meu irmão, ore por essas pessoas, eu já orei também. Ore por essas pessoas, vá para clínicas, procure manicômios, tem pessoas lá oprimidas por espírito e dopados por remédio, ora, para ver o que vai lá. Procure prisões, é complicada a prisão, que muitas vezes ele manda tirar a roupa, eu já tirei a roupa antes, é horrível, entende? Procura fazer isso aí. Agora, saiba que ao você ir nos hospitais e nas prisões e nesses lugares, não tem mídia para você, você fica anônimo, não tem nada, porque os que vão para a mídia não faz isso, entende? Eu fiz bastante, eu passei quase 30 anos fazendo. Então eu tive de cuidar da minha família, porque não tinha ninguém para cuidar, só tem eu para cuidar da minha família. E o Criador, só o Criador na minha vida. Então eu parei, saí do sistema para vir fazer de fato a obra do Pai da forma que o Pai quer e cuidar da minha família, né? Então, eu digo para vocês que o maior poder que existe hoje, para mim, na minha época, é ficar livre do sistema religioso, político, das duas bestas, o poder das águas e o poder da terra, né? A besta das águas e a besta da terra. A das águas é o poder religioso, a da terra é o poder político, que estão andando lado a lado essas duas bestas, e uma fica passando o poder para a outra.
Os políticos, eles são sustentados pelo voto dos religiosos. E os religiosos, eles são sustentados por poder dos políticos. Inclusive, os políticos fazem leis para deixar, desde a época de Constantino, as igrejas sem pagar imposto. Então, as igrejas são com fins lucrativos, mas não declaram imposto de renda. E ainda assim estão extorquindo bastante, né, mas não ajudam as pessoas carentes. É aí que estão as pessoas fiéis no meio, perdidas nesse meio aí, e dizendo que está servindo ao Criador. Então, meu amado, eu digo a você, o maior poder é você ficar fora do sistema. Primeiro, porque você vai poder falar a verdade. Aqui no canal Abrindo a Mente eu falo a verdade, doa quem doer, entende? Eu falo a verdade, perante o Criador e perante Satanás. Eu falo a verdade aqui. Aí eu pergunto, o maior poder não é de você servir ao Pai ao invés de servir aos homens? Para mim esse é o maior poder, eu não sirvo a homens. Eu não sou de direita e nem de esquerda, mas a minha forma de entender a verdade, eu sou mais para a direita. A minha ideologia, o meu entendimento, as minhas ações, elas pendem mais para a direita. Então, só que eu não tenho bandeira política, nem tenho bandeira religiosa. Para mim a verdade, ela é verdade e ela liberta. Então eu faço igual o Bruce Lee, ele não tinha um estilo. O estilo do tigre, o estilo do louva-a-Deus, o estilo do dragão, o estilo não. Ele não tinha estilo, eu também não tenho estilos, não tenho partidos, não tenho bandeiras. Então, meus queridos, aí você que é fiel, abreviando, você que é fiel, você quer ganhar almas para Jesus. É natural, eu também andei em busca de almas para Jesus, né? Aí eu lhe pergunto, você quer as almas para serem livres do mundo, para servir a Deus, né? Ou para entregar o sistema? Porque o sistema é o mundo. Quando você diz para a pessoa, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa que você se sinta bem, a pessoa vai para lá para ser extorquido, para ser alienado, para ser dirigido por homens usando o nome de Deus. É assim que está. A igreja atual é assim que ela está. Entende? Não é Jesus que manda, não. Nas entrelinhas a pessoa diz que é Jesus, mas quando arrocha o nó, quem manda no salão e tem a chave, o poder da chave para abrir e fechar as portas, igual a porta formosa de Jerusalém. E quem manda lá dentro, vai você dizer a casa de Deus, eu vou levar um banco desse para eu deitar em cima, porque sou mendigo e não tenho lugar para deitar. Epa, deixa isso, não chama a polícia, entende? Não é de Deus, é de donos, de pessoas que estão lá. As igrejas é registrada em nome de Deus, que Deus não está ali para se defender e nem dizer, tira do meu nome, rapaz. Não. Então eles mentem, dizem que é de Deus, mas não é de Deus. Ninguém pode dormir ali, ficar ali, passar a noite ali, não pode. Né? E na hora que aperta o nó, eles dizem, quem manda aqui sou eu mesmo, Deus me botou para cuidar aqui, sou eu que mando mesmo. Eles falam que foi Deus, mas o Criador não foi, né? Então, meus queridos, aí você é um crente fiel e diz assim, eu quero fazer uma casa para Deus, para juntar as pessoas ali dentro, construir templo. Aí eu pergunto, você faz o templo que é para Jesus se irritar com isso? Porque quando Pedro mostrou, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando ele falou para a samaritana, ele disse, o dia já veio, a hora chegou, que os verdadeiros não adoram em templo, em Jerusalém, nem no monte dos samaritanos, é em espírito. Então Jesus derrubou o templo e rasgou o véu. Ele não aceita mais. Paulo disse aos atenienses, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Se você quer servir a Deus, se você vai fazer o templo, vai irritar ele. Todo o templo que fizeram, ele derrubou. Salomão fez um templo para Deus, Deus mandou Nabucodonosor, chamou de meu servo, um rei pagão nojento, um bicho. Porque foi derrubar o templo de Salomão. Aí eles levantaram um templo, o templo de Zorobabel, e aí era pequeno, eles choraram na inauguração. E aí Herodes, um inimigo da fé, um cão em forma de gente, Herodes disse, eu vou fazer um templo para agradar eles, para eles me agradarem como se fosse votos, né? Até que o povo disse, se soltares não és amigo de César, você fez o templo, a gente fala para César, elogiando Herodes, fez um templo para nós, né? Ele fez um templo igual ao de Salomão. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito derrubou o templo e sacrificou uma porca no altar. E lá tinha a imagem de Zeus da Grécia. Então, se fizer o templo, você é fiel, mas vai... Aí eu pergunto, você quer fazer um templo para empregar cães gulosos? Você pode botar a pessoa mais humilde, mas ele vive ali, ele morre. Vai ter alguém que vai assumir e vai ficar juntando dízimo e oferta para comprar patrimônios e não reparte com os carentes. Veja, iniquidade, infelizmente. Então você vai fazer um templo, quer servir, vai fazer para cometer iniquidade, sabendo que
isso vai estar no lugar do Criador. O Criador disse: eu sou grande rei, eu não habito em templo. A habitação que o Criador fez foi o corpo de Jesus, e Jesus disse que a habitação do Espírito seria em nossas vidas. Paulo disse em 1 Coríntios 3,16, vós sois o templo do Espírito Santo. Então, você vai fazer um templo, digamos, você que é fiel, eu quero fazer uma casa para Deus, eu sou empresário, você vai fazer para competir com a casa de Deus? Ao invés de você gastar comprando tijolo, comprando cimento, comprando areia grossa, comprando acal, comprando água, comprando pedras, comprando granitos, e pagando pedreiro para fazer isso aí, compre feijão, arroz, frango, óleo não, que é cancerígeno, né? Compre azeite de oliva, né? Compre comida, cestas básicas e dê para os carentes, que aí você está servindo a casa de Deus, que a casa de Deus são os pobres. Então, todo o dinheiro que é investido nesses templos, essas lojas de material invisível que enrica os mercadores da terra, está deixando estômagos vazios, pessoas sem roupa, pessoa carente, pessoa precisando. Tem gente andando a pé, não tem uma bicicleta para andar, tem gente passando fome, comendo porcaria. Por quê? Porque as pessoas querem fazer a obra de Deus e investem em templos físicos e abandonam a casa de Deus. Quando Jesus chegou no templo, que viu os mercadores cambiando moeda dos estrangeiros que compravam pombos e compravam cordeiros para oferecer ao Deus de Israel, Jesus virou a mesa, derrubou as moedas e disse: a casa de meu pai é casa de fala, de oração, ser humano, entende? E vocês transformaram num salão, num covil de negócio, um covil de salteadores. Está escrito que os discípulos não entenderam o que ele falou, mas quando morreu e ressuscitou, entendeu que falava do templo, entendeu que a casa de fala é ser humano, que o templo era ele mesmo, que o templo seriam pessoas, entende, que sofrem, que falam com Deus, que pedem provisão a Deus, né? Então, meus queridos, aí vocês dão os dízimos, vocês dão o dízimo para a casa de Deus, que a casa de Deus é os carentes, procurar na favela os mendigos, você pegar a comida, dízimo era comida. Dízimo não é 10%, 10% é uma porcentagem numérica, 10%, 20%, 30%, 100%. Dízimo significa corte de foice, trigo, cevada, coentro, cominho, comida. Frutas, legumes e verduras e até cordeiro para as pessoas levarem para o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro e o levita que ficava lá na barraquinha, se juntava lá para comerem. Isso é a casa de Deus, sempre foi. E quando as pessoas falam sobre dízimos e oferta e transforma em entregar a pastores brasileiros que não são de tribo nenhuma de Israel, e só a tribo que podia receber não era Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Azé, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Judá e Rubens, não. Era só Levi que recebia. Jesus não recebeu dízimo, nenhum dos discípulos recebeu dízimo, porque eram da tribo de Judá. E a única tribo que tem Israel é Judá. Mas aí os brasileiros dizem que é para entregar dízimos para eles, são da tribo do demônio, da tribo do cacique do inferno. Eles não são de tribo de Israel para entregar dinheiro. Ainda dizem que dízimo é dinheiro, e não é. Entende? Se pelo menos essas aberrações da baixa da égua, como diz o cearense, se eles dissessem, não, antigamente no Antigo Testamento o pessoal pegava trigo, cevada, coentro, cominho, e levava cordeiro também, para comerem junto com o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, tragam cestas básicas aqui. Então alimenta a mim e alimenta os carentes. Não. Eles dizem para não mexer nas finanças dele, do mesmo jeito dos pais deles da nova ordem mundial, da elite global. A elite global não quer que ninguém faça nada para não mexer na economia global deles. Não quer que ninguém crie nada, não quer que ninguém mexa na economia. Não deixa ensinar nos colégios sobre economia para que as pessoas não tenham controle e poder sobre o dinheiro. Eles são banqueiros, eles servem a mamon. E eles controlam tudo com dinheiro. E da mesma forma, ninguém pode chegar, eu não posso chegar numa igreja, pregar e dizer, quem tem mais ajude quem tem menos, quem tiver propriedade traga ao líder para ele repartir a cada um segundo a necessidade que cada um tenha, baseado em Atos 4:30. Não pode. Ele vai me chamar na secretaria e vai dizer, o que tu tá fazendo, homem de Deus? Desse jeito tu me lasca, tô fudido desse jeito. Não mexa na minha administração, filho de uma égua, como diz aqui no Ceará. Filho de burro, não fala uma coisa dessa não. Eu vou ligar para o teu pastor, você está me lascando? Ô pastor presidente, Joaquim Pereira da Silva Lobão. Esse pastor aqui, que está aqui, ele pregou, ele disse que quem tivesse mais ajudasse quem tem menos. E não é assim, meu pastor. Desse jeito está mexendo nos dízimos e ofertas que eu tenho meu iate para pagar. Eu tenho a minha Lamborghini para pagar, a bolsa da minha esposa que ela comprou à vista e desfalcou um pouco, foi 160 mil. Comprei um sapato de 15 mil, comprei um terno de 30 mil, e eu comprei uma Ferrari de $500 mil aqui, e aí ninguém pode, eu não tenho negócio com carente, fodam-se os carentes, morram os carentes. Esse homem aqui,
Aí deixa eu falar com ele. Rapaz, eu recomendei na carta, dizendo que onde você passou foi aprovado. Não mexe na renda dos outros, não. Nós somos cães gulosos, nós queremos cada um a sua parte, a gente trabalha por dinheiro. Não tenha dó desses miseráveis, desses pobres não, rapaz. Senão tu vai pro olho da rua, cara. Não faça isso não, meu irmão. E afinal de contas, você ainda é jovem, pastor Frank? Você é jovem, vou dar um conselho. Tenha mais malícia, não tenha dó desse povo e pregue prosperidade, meu irmão. Não pregue céu, inferno, dons, virtude, novo nascimento, a cruz, salvações, galardão, Armagedon, a vinda de Cristo, a primeira, segunda vinda de Cristo, e tribunal de Cristo, e juízo final. Não. Pregue sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição. Deus vai dar de volta o que é teu, hoje é o dia da tua vitória. Pregue isso, meu irmão. Diga que Jesus é bom. E nós vamos nadar na grana. Tá bom, meu amado, ungido do Senhor. Vigia, varão. É mais ou menos isso. Então, meus queridos, você dá o dízimo, então, é para enricar os grandes. Você dá o dízimo é para os mercadores da grande Babilônia, porque o dízimo é para o órfão, a viúva, o estrangeiro, o carente. Tiago disse que a religião verdadeira é cuidar da viúva e do órfão e guardar a língua do mal. Então, meus queridos, aí você é fiel, você vigia. Estou abreviando, você vigia. Mas você vigia perante o Criador ou perante os homens? Para que o homem olhe e diga, ele está bem vestido, é um servo de Deus. Ele fala as palavras certas, é um servo de Deus. Ele prega a cartilha, ele prega o credo da igreja, ele não sai fora, entende? Ele é obediente ao líder e todos os líderes. Então, você é impecável perante os homens ou perante o Criador? Porque eu lhe digo, Jesus foi uma figura polêmica que não agradou os homens. Teve um momento que ele pregava na beira da praia que foi embora todo mundo e Pedro disse, dure a tua mensagem. Ele disse, tu quer ir também, Pedro? Pedro disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João Batista desagradava os fariseus. Ele pregava muito duro, perdeu a cabeça por isso. Jeremias desagradava, ficava num poço de lama. Ezequiel desagradava, teve de comer merda deitado no chão. O Daniel desagradava também, foi botado na cova dos leões. Saiu do palácio lá dos líderes e foi botado na cova dos leões. José desagradou os homens também para agradar o Criador e esteve 3 anos na prisão. Depois tornou-se governador. Procurava servir ao Criador. Aí você vai ver que os discípulos, os apóstolos, agradavam as pessoas. Os apóstolos apanharam e foi ordenado por Gamaliel e pelo Sinédrio e pelos escribas e fariseus, que nunca mais falassem do nome de Jesus. Eles saíram alegres, se regozijando por ter sofrido por amor de Cristo e continuaram pregando. A igreja se escondeu nas catacumbas de Roma, desagradou a todo mundo, desagradou o império, desagradou a todos para poder servir ao Criador. Eu estou aqui desagradando também, entende? Os líderes, todo mundo, estou desagradando, até alguns de vocês aí. Mas e aí? Você vai agradar os homens? Você vai falar o que eles querem? Se vai agradar o sistema? Não dá. Para mim não dá. Se eu subir num púlpito para pregar, eu prego. Agora se segura, filho de umas éguas. Como diz o cearense, bando de filho de uma égua, se segura. Porque eu boto é para lascar. Saúdo a todos com a paz de Yahushua, de Alro, do Criador, do Pai, né? Porque se eu digo Senhor, estou chamando Baal. Se eu digo Deus, estou falando do Deus criado pelos gregos. Se eu digo Jesus, não é o nome certo, porque veio do aramaico é Y, não tem J. Mas quem fez o nome J de Jesus, de Jeová e de Jabulon foram os maçons. Então já começa por aí. Aí já começa o bicho a pegar. Então, eu sou convidado a pregar. Aí eu digo, olha, estou fora do sistema. Se quiser que eu pregue, prepara o lombo, porque a primeira coisa que eu vou dizer, nunca mais voltem para o templo que você está lá, porque é abominação, é iniquidade, o Criador não gosta, e qualquer hora pode cair na sua cabeça. E na hora que a Babilônia cair, eu vou bater palma. Eu vou sapatear e me alegrar sim. Agora eu vou bater palma e me alegrar sozinho, sem ser para o Criador. Porque a grande Babilônia caiu e os mercadores vão ficar desempregados e chorando, né? Então, meus queridos, e a Bíblia? Você pratica a Bíblia? Eu acho impossível. Eu nunca vi crente praticar a Bíblia e poder servir ao sistema, né? Porque o sistema religioso ele é contra a Bíblia. Ele usa a Bíblia para passar credibilidade, mas não pratica a Escritura. Jesus mesmo disse, olha, os fariseus falam, vocês até ouçam, praticam o que eles dizem, mas não em conformidade com as suas obras, pois dizem e não praticam. É a mesma coisa. E aí, agora, você lê a Bíblia e pratica ou você faz o que o líder manda? Pam, pararam, pam, pam, você faz o que o líder manda. É sempre assim. Se não fizer, paga de infiel, de desobediente, de rebelde, de crente desviado, um monte de adjetivos ruins. Então você tem de obedecer ao líder. E quando você faz, não pode obedecer à Bíblia. Nunca dá.
O sistema não oferece esse espaço. Então você serve ao Criador ou você serve aos homens? Aí eu pergunto, eu não quero servir ao Criador, então você obedece aos bons costumes. Acaso o Criador, Jesus, se incomodou com a roupa que tu veste, algumas coisas, enfim, assim, né? Aí você obedece a cartilha. Acaso Jesus separou uma cartilhazinha? Olha, tem umas coisinhas aqui que eu vou passar para vocês. Não. Todo líder faz um apanhadinho da Bíblia para fundar uma igreja ou um ministério e diz assim, vamos separar as coisinhas para a gente praticar, para diferenciar de outros. Cada um tem... Aí diz que aquele apanhadinho que pegou da Bíblia, que quando você seleciona um grupo de coisas, quando você seleciona, significa gerar heresia. Você não deve selecionar nada. A leitura deve ser linear. As pessoas, foi posto capítulos e versículos, não foi para facilitar a leitura, foi para as pessoas poderem apanhar ali os versículos e poder manipular. Eu vou dar um exemplo. Se você vai para Malaquias no capítulo 2 e 3, você vai ler de uma forma linear, você lê assim: palavra do Senhor para os sacerdotes. Sacerdote, vocês me rejeitaram porque vocês mentem, vocês não falam a verdade. Eu rejeitei vocês não são mais sacerdotes diante de mim. Quem usa vocês agora é o diabo. Vocês exigem agora não só cereal, frutas, legumes, verduras e cordeiros. Vocês exigem até prata e ouro. Mas vocês... E vocês dizem que estão representando a nação dos levitas. Vai me roubar de toda a nação. E perguntem quem te roubamos. Nos dias nas ofertas, porque vocês pegam e não repartem com os carentes, entende? E aí, roubará o homem a Deus, mas vocês fazem isso nos dias nas ofertas alçadas. A alça é a asa da bolsa que está na mão de vocês e não na mão dos carentes, está? E vocês não repartem. Então... traga todos os dias uma casa do tesouro, pegue o que entregar a vocês, falsos líderes, e vocês peguem e leve para minha casa, para os carentes, entende? E aí eu vou fazer chover em Israel, eu vou fazer... Então, só que as pessoas vão dizer, não, que isso aí não é para entregar aos carentes, é os carentes que é para entregar para os líderes, entende? Aí é para acabar. Aí eles lêem 2 Coríntios 9, do 6 ao 9, se não me falha a memória. Vocês, se não for, vocês conferem a passagem. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, da forma que sentiu no coração de contribuir. Não como tendo necessidade, não, eu vou fazer isso aqui porque eu preciso fazer. Nem com tristeza, se fizer, faça com alegria. Se for para ficar triste, nem faça. Porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus vai fazer abundar em vocês toda boa obra, para vocês poderem ter sempre, poder fazer. Aí o verso 9 ninguém lê nas igrejas, ninguém lê, porque não é o ambiente do Pai, é do engano. O verso 9 diz: como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, meus queridos, vocês obedecem à Escritura ou aos líderes? Porque eu já respondo. Pam, pararam, pam, pam, é aos líderes que vocês obedecem. E aí, ao fazerem, não tem como obedecer ao Criador, nem à Escritura. Aí vocês têm de fazer o que os líderes mandam, para não pagar, como eu já disse, de desobediente, de rebelde, de ingrato, de tudo. Vai ficar com uma fama de desviado dentro do templo. Aí vocês, o quê? Vocês obedecem os líderes e faz o que todo mundo acha certo. Olha aquele homem, aquela mulher. O nome dele é João, o nome dela é Maria. Ela veste uma roupa comprida para cobrir o corpo. E ele uma calça comprida e a roupa social. E esse casal, eles são tão decentes, eles andam de mãos dadas. E eles, ninguém escuta o barulho deles, eles não brigam. E os filhos deles são todos disciplinados à presença do Senhor. Domingo vão para a escola bíblica dominical. Toda noite eles vão para a igreja. E eles estão lá, enfim. São fantoches do mundo, visto pelo mundo e pelo sistema como pessoas, para mim, simplesmente, tadinho, são ovelhas carimbadas. Etiqueta amarela, etiqueta vermelha, etiqueta verde, uma vai para o abate, outra vai ser tosqueada, e tudo são piores do que os animais, igual está escrito no livro de Baruque sobre as imagens de escultura. Suas vidas não são suas, vocês estão nas garras do sistema e estão perdidos perante o Criador. Então, para concluir, você serve ao Pai ou ao mundo? Você que é fiel, um servo, uma mulher, um homem de Deus fiel. Bom, o mundo é o sistema. O sistema ele tem 4 pilares. O primeiro pilar do sistema é a igreja. O segundo pilar é a escola. O terceiro pilar são as leis e o quarto é a mídia. Então, quando as pessoas dizem assim, olha, está escrito na palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Exatamente o que Frank Lima e sua família está fazendo, e muitos do canal. Para experimentar a vontade do Pai que é boa, perfeita e agradável, e não se conformar com o mundo, pois é, o mundo é o sistema. A igreja evangélica, protestante, católica e outras que estão aqui no Brasil, não é, de fato,
a igreja do Messias, não. O Messias, a igreja dele, serve a ele em espírito, não é físico, e não vai para templo. O templo somos nós, a igreja somos nós, a Orroleal somos nós, de Arruxo. A igreja noiva do Cordeiro não é nos templos, os templos são as prostitutas que fazem parte da grande Babilônia, a mãe das prostituições, entende? E os líderes, eles são igualmente aos farmacêuticos e aos médicos, que são contrabandistas, como chamamos? Legais, são, digamos assim, são contrabandistas legais, que pegam drogas, que pegam coisas que não fazem bem para as pessoas. Então, o que acontece é que os líderes das igrejas, eles são mercenários, eles são lobos, e eles estão aí tomando o lugar da noiva. Mas a noiva, ela reconhece a voz do noivo, as ovelhas reconhecem a voz do pastor, que é Jesus, e aí você saiba, a igreja que você está, a igreja templo, a igreja CNPJ. Pode ter o irmão Raimundinho, bem humildezinho, é fiel, mas está lá no sistema, entende? Dirigindo esse sistema aí, está junto com o sistema político, não tem outra coisa. As igrejas têm o poder de dar voto aos políticos, os políticos dão dinheiro não para a igreja, para os pastores lucram nas cabeças dos gados, e também os políticos contam a cabeça dos gados. Estas duas bestas se apoiam, e você que é fiel, está aí servindo essas bestas, servindo a grande Babilônia, servindo a prostituta, cometendo iniquidade, colocando coisas no lugar do Criador, obedecendo a homens ao invés de obedecer ao Criador. Então essa é a minha palavra para você que é crente fiel. Abra a mente, irmão. Abra a mente, irmã. Eu encontrei muita gente fiel nas igrejas, mas essas pessoas estão neutralizadas, estão naquele verdinho da moto, que não engata a primeira, e nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Está lá, condicionada aos líderes, servindo a homens como se fosse ao Criador, mas o Criador não conhece essas pessoas. São fiéis, mas na verdade usam a sua fidelidade, ao invés de usar para o Criador, usam para o mal. É como se, por exemplo, o homem é casado, e a mulher dele é fiel, mas é fiel ao amante, não é fiel ao marido. Do que adianta ela ser fiel se é ao amante e não ao marido? Temos de pegar nossa fidelidade e servir ao Criador, e não servir ao farisaísmo, ao mundo que jaz no maligno. O mundo é o sistema, e o sistema tem 4 pilares, e o primeiro pilar é a religião, por exemplo, católica é o protestantismo, é a política, podemos dizer a escola, né? A escola que é mantida pela política, tudo, as leis que é feito pelos políticos também, né? E a mídia, que a grande mídia mundial, são os políticos, são os banqueiros que mandam. Então, meus queridos, reflita nessa palavra, diga nos comentários o que você acha. Estou falando do meu espírito, da minha alma, com o meu corpo, estou falando sem hipocrisia, sem interesse nenhum, um sopro na minha mente, tive essa inspiração de falar essa palavra para os fiéis. É isso aí, estamos juntos, até o próximo vídeo.